Banke Bihari testemunha. Em Vrindavan há uma história acerca de Natyabai. Ela estava sempre sentada no canto de uma rua em Vrindavan. Estava sempre a dar água às pessoas. Sabem, na tradição hindu nós fazemos parikrama, que é quando andamos à volta de um templo ou até mesmo de uma cidade santa. Então chamamos de parikrama quando se anda à volta da divindade. Em Vrindavan há a parikrama denominada de Vrindavan Dham e é muito longa, é uma caminhada de 14 quilómetros. Então ela costumava dar água a essas pessoas. Esse era o seu seva, esse era o seu bhajan, esse era o seu yagna, o seu trabalho, e fazia-o com todo o amor e total devoção. Todos os dias ela estava lá para as pessoas. Um dia alguém lhe perguntou: Diga-me, por favor, por que dá água às pessoas? Ela respondeu: porque amo tanto este rapaz, Krishna, que está no templo e queria vê-lo pelo menos uma vez na vida. O homem perguntou: Como sabe que ele virá? Ela disse: sim, eu sei que ele virá. Então ela começou a contar a sua história de como o próprio Senhor tinha chegado ao seu pai. Ele disse que o seu pai era professor numa aldeia do norte de Vrindavan, no Rajasthan. Quando estava na altura dela casar, o seu pai era o diretor da escola. Naquela época, na Índia, a escola era debaixo de uma árvore e o professor ensinava apenas sob a árvore. Todas as crianças deveriam sentar-se debaixo da árvore e assim deveriam aprender. E o diretor era conhecido da comunidade porque em cada aldeia só costumava haver apenas um professor. Então chegou a hora de ele casar a sua filha, embora não tivesse muito dinheiro. Ele tinha encontrado um noivo bom para a sua filha, mas o sistema de dote é muito elevado na Índia. Na Índia, o costume é que se tem que dar um grande dote para fazer uma grande festa e todas essas coisas, porque o casamento não é algo sem importância na Índia. Então, eles não tinham muito dinheiro. Ele precisava de dote para dar, porque se não desse dote, tratam a sua filha muito mal. Como pai, ele queria dar o dote e pagar o casamento. Ele pediu aos seus amigos: por favor, podem emprestar-me algum dinheiro? Eu prometo-vos que vou devolvê-lo. Sabem, antes tinha muitos amigos, mas quando ele precisou de ajuda e tiveram que emprestar-lhe alguma coisa, todos eles disseram: não temos dinheiro. Nós temos os nossos próprios projetos, eles são muito caros. Ele continuou a pedir a todos os seus amigos: por favor, ajudem-me. Quero casar a minha filha, mas não tenho dinheiro suficiente para o dote. Toda a gente disse que não, porque eles sabiam que ele era pobre, mas ele prometeu: eu vou devolver-vos, deem-me uma oportunidade, com o tempo, eu vou devolver-vos tudo. Toda a gente recusou, toda a gente disse: não damos, não temos nada para dar. Todos eles encontraram uma centena de desculpas para não lhe dar o dinheiro. Acabou por ficar muito triste. Havia apenas um caminho, que era falar com o Monimji, o agiota. Sabem, todas as aldeias têm o seu próprio Monimji. O Monimji daquele lugar é como o Pandit, mas ele é um agiota, embora de uma forma muito tortuosa. O Monimji arruína sempre as pessoas e todos o conheciam na aldeia. Toda a gente que tinha passado pelas suas mãos havia perdido. Estas pessoas só ganharam mais preocupações, mais problemas e muitas dúvidas. Até mesmo os seus amigos que lhe recusaram ajuda disseram-lhe para não ir ter com Monimji, mas para casar a sua filha esta foi a única solução. Ele foi falar com o homem e evidentemente recebeu-o muito bem, sorrindo e dizendo-lhe: oh, venha, professor, sente-se.
Monimji disse palavras agradáveis, astutas e todos os tipos de lisonja. O professor disse: Por favor, eu preciso de dinheiro para o casamento da minha filha. Mais tarde, quando voltou para casa, ia muito deprimido, mas a sua esposa disse-lhe: Não te preocupes, nós não precisamos de casar a nossa filha agora. No dia seguinte, ele foi ter com o Monimji e o Monimji foi muito astuto. Fez um contrato e disse: O senhor vai-me devolver o dinheiro daqui a 2 anos. Caso contrário, vamos ficar com todas as suas propriedades. O professor disse: Tudo bem, vou tentar. Se Deus quiser, vou devolvê-lo. Ele estava muito determinado a devolver o dinheiro dentro de 2 anos. O Monimji deu-lhe o dinheiro e o professor voltou para casa. Naquele dia, ele estava muito alegre no regresso a casa. A sua esposa viu a chegar e ele cantava com alegria. A mulher perguntou: O que há de errado contigo? Porque estás tão feliz? Ele respondeu: Bem, eu estou muito feliz porque a nossa filha vai casar-se. A mulher perguntou: Como conseguiste o dinheiro? Ele disse: Sabes, o Criador deu-me o dinheiro. A mulher ficou muito irritada e disse: Tu sabes como ele é mau e qual é a sua reputação. Ele vai arruinar-nos certamente. O homem disse: Por favor, seja um pouco positiva. Não precisas ser negativa. O casamento celebrou-se 2 semanas depois e ficou tudo bem. A filha casou-se de uma forma muito grandiosa e ele deu o dote que foi solicitado. E então, como prometeu a Monimji, devolveu o dinheiro pouco a pouco, todos os meses. Trabalhou arduamente e devolveu o dinheiro. Na tradição indiana do norte, depois da filha se casar, os pais fazem sempre uma promessa. O pai e a mãe fizeram uma promessa de que, quando a sua filha casasse, iriam para o Chardam. Decidiram ir em peregrinação. Como prometido, quando o professor devolveu todo o dinheiro, foi ter com o Monimji e disse: Eu devolvi-lhe tudo. E o Monimji recebeu muito agradavelmente e disse: Sim, é claro, o senhor devolveu tudo. Assine este papel que comprova que de facto devolveu todo o dinheiro. E ele assinou. O Monimji disse: Agora vou enviar-lhe o documento por correio. Quando voltar da sua peregrinação, receberá o papel. O diretor confiou tanto no Monimji que lhe disse: Ok, tudo bem, sem problema, eu vou ficar fora durante algum tempo, por isso podemos resolver isso quando voltar. O marido e a esposa foram para a peregrinação e quando voltaram, após vários meses, o homem recebeu uma carta do tribunal que dizia que tinha que se apresentar em Nova Delhi e que todos os seus bens haviam sido confiscados. A carta dizia que ele não havia devolvido o dinheiro que o Monimji lhe havia emprestado. O professor ficou chocado e disse: Mas eu devolvi todo o dinheiro, devolvi a totalidade do montante e o Monimji sabe o que fiz. Por que enviaram este papel? A sua esposa ficou muito irritada novamente. Eu disse-te, tu devias ter-me ouvido quando te disse que não devias ter feito isso. Ele foi ver os seus amigos e disseram-lhe a mesma coisa. Nós dissemos-te para não lhe pedires o dinheiro. Esse homem é um bandido. O professor estava muito nervoso quando foi à casa do Monimji. Quando lá chegou, o Monimji cumprimentou e disse: voltou! O professor disse: Ouça, devolvi-lhe o dinheiro e o senhor disse-me que ia enviar o papel, mas olhe, eu recebi esta carta do tribunal. E naquele momento, Monimji tornou-se muito hostil e começou a dizer: Sim, bem, você não devolveu o dinheiro? O Monimji começou a mentir, mudou completamente e continuou: Se não me devolver o dinheiro, vou confiscar a sua casa, eu vou tirar-lhe tudo. Tudo. O diretor respondeu: Mas eu devolvi o dinheiro. Eu mesmo assinei o papel como tinha devolvido o dinheiro.
Você disse-me que iria enviá-lo. Este é o papel do tribunal. Enganou-me. O credor disse. Vemo-nos em tribunal dentro de 3 dias. Normalmente, 3 dias passam muito rápido. Mas se pensarem muito nisso, 3 dias podem ser uma eternidade, sabem? Ele voltou para casa e disse à esposa o que tinha acontecido. A esposa voltou a dizer. Eu disse-te, não devias ter ido pedir dinheiro a um homem assim. Ele foi falar com todos os amigos e disse-lhes. Vocês sabem que eu devolvi todo o dinheiro e agora ele está a dizer que eu não o devolvi e ele está a mentir. O que devo fazer? Por favor, alguém quer testemunhar a meu favor porque eu tenho que ir ao tribunal. Quem vai testemunhar a meu favor? Todos os amigos disseram: Não, nós dissemos-te para não ires lá, nós dissemos-te para não te envolveres com esse homem. E todos os amigos se negaram. Eles recusaram-se a ajudá-lo nesse momento, deixaram-no completamente sozinho. Ele não sabia o que fazer, estava num estado profundamente deprimido. Começou a andar como um louco pela sua aldeia, sem ter ideia para onde ia. Chegou à estrada principal, que ligava Delhi a Agra. Caminhava despreocupadamente, sem olhar para a esquerda ou direita. Apareceu um autocarro enquanto ele atravessava a rua. O autocarro parou de repente para evitar bater-lhe. Claro, toda a gente estava a olhar e a pensar: o que se passa com este homem? Porque está ele a andar numa rua movimentada como esta? E entrou no autocarro, sem dizer nada a ninguém. Enquanto se sentava, o motorista do autocarro reconheceu o diretor. Quando o motorista era pequeno, o diretor tinha sido seu professor. Então o motorista começou a falar com ele e disse: O senhor não é o diretor da aldeia? Ele disse: Sim, sou. O motorista disse: Eu era um de seus alunos. Estudei consigo quando era pequeno. O motorista perguntou: Vai para onde? O diretor disse: Não sei para onde estou a ir. Para qualquer lugar. O motorista percebeu que havia um problema. É por isso que ele estava a andar tão desnorteado. O motorista começou a fazer-lhe perguntas. Em seguida, o diretor espontaneamente começou a contar-lhe toda a história que lhe tinha acontecido. Com isto, o motorista começou a falar sobre Krishna e sobre a glória do Senhor Krishna. O motorista do autocarro disse: Ouça, este autocarro vai para Vrindavan. Deixe-se estar que vou levá-lo a Vrindavan. Vá até Banka Bihari. Vá até ele. Ele é o príncipe de Vrindavan. Vá lá e o senhor vai ajudá-lo. O motorista perguntou-lhe: Já ouviu falar de Banka Bihari? O homem disse: Não, já estive em Vrindavan, mas regressei rapidamente. Não sei nada sobre isso. É claro que ele conhecia Krishna. Todos na Índia conhecem Krishna, mas ele não tinha tomado muita atenção. O motorista começou a contar-lhe sobre as suas experiências com o senhor, contou-lhe a história de como a sua vida tinha mudado. Percebem que ele era o condutor de um comboio e o comboio estava em Mathura, uma vila perto de Vrindavan. Como ele estava em Mathura, pensou: Oh, eu ainda tenho algum tempo antes que o comboio arranque. Então ele foi rapidamente para ter darshan de Thakurji no templo. Olhou para as horas. Estava a ficar tarde e voltou. Na sua mente pensou: Ok, agora vou ser despedido. Sem mim o comboio não vai sair a horas. Vou ser despedido. Quando chegou o comboio não estava lá. Caminhou até ao escritório e perguntou: Onde está o comboio? O homem no escritório disse: O comboio saiu há 15 minutos. E o senhor acabou de assinar o papel. Estava aqui e assinou o papel, não se lembra? Ele olhou para o papel e estava lá a sua assinatura. Na verdade, quem era o condutor do comboio? Foi Thakurji. Conforme o motorista do autocarro ia contando a história, o professor sentia-se em paz. Finalmente chegaram a Vrindavan. O motorista disse-lhe: Eu iria consigo, mas tenho de ir para Delhi. Mas se Deus quiser, encontrar-nos-emos novamente. Ficarei muito feliz se o encontrar novamente.
O motorista deixou o professor em Vrindavan e explicou-lhe como chegar a Banga Bihari. Disse: pergunte a qualquer um, eles vão mostrar-lhe. O professor foi ao templo e sentou-se. Assim que se sentou, olhou para a Murti de Krishna. Sentia-se repleto de paz e amor. Sentiu-se preenchido com uma tremenda calma interior. Sentiu nesse momento que tudo iria ficar bem. Sentou-se ali apenas a olhar para Thakurji e perdeu completamente a noção do tempo. Ficou sentado durante horas e horas. Quando começou a escurecer, percebeu que tinha de ir para casa. Antes de regressar, disse: eu vou dar um mergulho no Yamuna. Foi para o rio Yamuna, deu um mergulho e saiu. Todas as suas roupas estavam molhadas. Caminhou para a estação de autocarros e voltou para casa. Chegou muito tarde e foi constantemente a cantar o nome de Krishna. Estava a cantar o nome de Krishna, alegre e feliz. A sua esposa, quando o viu, pensou consigo mesma: O meu marido enlouqueceu devido à depressão e grande preocupação. O Munimji levará à nossa casa, tenho a certeza, está acabado. Mas, naquela noite, ele dormiu muito bem e sem qualquer preocupação. Nada. Na manhã seguinte foi ao tribunal em Delhi sozinho. Sentia-se muito leve. No tribunal mostraram-lhe o papel e disseram-lhe: foi você que assinou isto? Ele respondeu: sim, eu assinei. O juiz disse-lhe: o credor diz que lhe emprestou o dinheiro, mas ainda não o devolveu. O professor respondeu: não, eu devolvi-lhe o dinheiro. Então ele contou ao juiz toda a história, dizendo como o Munimji o tinha enganado. Claro, o juiz sabia que este Munimji era maldoso, mas ele tinha que ter o papel assinado. O juiz disse: o Munimji tem o papel que prova que não devolveu o dinheiro, porque quando devolve o dinheiro tem que assinar o papel. Mas o professor disse: sim, eu assinei o papel em como devolvi todo o dinheiro. Ele próprio também o assinou e disse-me que iria enviar uma cópia desse documento, mas nunca enviou. O juiz sabia que o professor estava a dizer a verdade, mas de acordo com a lei, tinha que ter prova. Então perguntou-lhe: tem alguma prova? Qualquer pessoa para testemunhar o que me está a dizer? Naquele momento, ele foi levado com tanta bafo dentro dele que fechou os olhos e viu Banga Bihari. Viu a imagem de Banga Bihari e disse: sim, tenho. Banga Bihari é minha testemunha. É claro que o senhor é testemunha de tudo. Então, quando disse isto, foi o suficiente para que toda a gente se risse às gargalhadas. O juiz teve de perguntar: e qual é a morada deste Banga Bihari? Ele respondeu: a morada é Banga Bihari Mandir, Vrindavan, Uttar Pradesh. Quando deu a morada, todos gozaram com ele, porque todos sabiam que se referia a Krishna. E Krishna, Banga Bihari, é a divindade. Naquela altura, Munimji sentiu-se aliviado e pensou: ele não tem nenhuma testemunha, enlouqueceu. Vou garantidamente ganhar este caso. Assim, o tribunal foi suspenso por 5 dias. O professor foi para casa 5 dias para aguardar o julgamento seguinte do tribunal. Enquanto isso, o tribunal tinha enviado um documento a dizer ao Sr. Banga Bihari para vir e dar o seu testemunho. Eles escreveram uma bela carta e o tribunal enviou o escriturário para a entregar ao Sr. Banga Bihari. Apanhou o comboio de Delhi para Mathura. Em Mathura, apanhou um táxi para Vrindavan e quando saiu do carro e viu a morada, apareceu um menino pequeno de cor escura que disse: vem, eu mostro-te. O menino agarrou na mão do funcionário do tribunal e puxou para o templo de Banga Bihari. Quando chegou à porta, o templo estava fechado. Em seguida, disse: bem,
Está fechado. Como posso ir lá dentro para entregar a carta do tribunal solicitando o Sr. Banca Bihari como testemunha? Então o menino disse: Ouça, Banca Bihari está a descansar agora. Ninguém pode ir lá dentro. Uma coisa que pode fazer é deixar a carta à porta. Quando ele se levantar, vai olhar para ela. O homem não sabia o que fazer, então ficou à porta com a carta. Como o juiz disse que ele tinha que entregá-la, amarrou-a, foi-se embora e o menino desapareceu. No dia do julgamento, o professor decidiu voltar a Vrindavan. Sabendo que Krishna é a única testemunha eterna de tudo, sabia que só Krishna era a sua testemunha, mais ninguém. Pensou para si mesmo: estou em apuros, de certeza. Em Vrindavan, sentou-se no templo a olhar para o Sr. Banca Bihari. O tempo foi passando e adormeceu. Estava preocupado e a pensar: quem virá para ser minha testemunha no tribunal? Depois de adormecer, teve um sonho. Nesse sonho, o Sr. Banca Bihari apareceu-lhe e disse: Escuta, meu caro, vieste ao meu abrigo. Vieste à minha casa e pediste-me alguma coisa. Não posso recusar-te. Então ele disse: Eu irei, vou ser tua testemunha. Naquele momento ele acordou. Acordou com tanto amor e bhave que começou a cantar e a dançar como um louco por Krishna. Ficou tão inundado com este bhave que voltou para casa alegre. A sua esposa novamente viu-o e disse: Ai, desta vez, é verdade, o meu marido enlouqueceu. No dia seguinte foi para Delhi. Estavam todos lá. O Munimji, o juiz e os advogados. E o professor não tinha ninguém. Estava ali de pé, sozinho. Perguntaram-lhe: O professor trouxe a sua testemunha? Ele ficou em silêncio, não disse nada. Claro, o Munimji tinha pensado que não viria ninguém. O juiz perguntou-lhe: Onde está a sua testemunha? Ele respondeu: É omnipresente. Todos começaram a rir, ridicularizando. De acordo com as regras da Índia, tem que se chamar pelo nome da testemunha. O juiz gritou: Shri Banca Bihari, por favor, apresente-se. Não houve resposta. O juiz chamou novamente: Shri Banca Bihari, pela segunda vez, por favor, apresente-se. Sem resposta. Pela terceira vez, o juiz perguntou: Sr. Banca Bihari está aqui para testemunhar a favor do professor? Mais uma vez, silêncio. O diretor fechou os olhos, olhou para baixo sem saber o que fazer ou dizer. O juiz começou a fechar o caso até que, de repente, no silêncio profundo, atrás da porta fechada, eles ouviram uma voz dizer: Espere, estou aqui. Imediatamente todos se viraram. A porta do tribunal abriu-se e um pequeno menino entrou, completamente coberto, e na cabeça tinha um chale preto. Entrou descalço, com a cabeça para baixo, e ficou em frente ao juiz. O ambiente tinha mudado completamente e todos estavam curiosos para saber quem era o menino. O juiz perguntou-lhe: Conhece este homem? Em seguida, o menino respondeu: Quem não conheço eu? E disse ao juiz: Este homem, o credor, o agiota, é um bandido. E continuou a falar. Este professor devolveu-lhe todo o dinheiro e eu testemunhei-o. Este ficou com o papel original e escondeu-o. O menino começou a contar tudo em detalhe, todos os pormenores do que tinha acontecido. Disse ao juiz exatamente em que momento o professor tinha devolvido o dinheiro e descreveu onde o Munimji tinha escondido o papel original. Os batimentos cardíacos do Munimji aceleraram, porque ele sabia que mais ninguém tinha conhecimento deste papel. Não fazia ideia de como este pequeno menino sabia tudo em pormenor e agora já não podia mentir mais.
não poderia mesmo dizer não, não, não. O juiz perguntou a Monimji se isto era verdade. Monimji não podia mentir e teve de confirmar. Todos na sala do tribunal queriam saber quem era este Sr. Banka Bihari. Mesmo o juiz queria saber quem estava à sua frente, porque quando entrou, todos se arrepiaram completamente. Havia tanto brilho e amor na sala do tribunal como nunca antes. Mas, claro, o professor sabia quem estava lá. O juiz queria ver, porém, quem era esse Sr. Banka Bihari? O juiz perguntou: Quem é o senhor? O menino não disse nada. Em seguida, o juiz perguntou mais uma vez: Por favor, deixe-me vê-lo. Deixe-me apenas ver o seu rosto. O menino abriu a sua coberta de maneira que só o juiz o podia ver. O juiz estava a escrever as suas notas com os olhos baixos, mas quando olhou face a face com Deus, a caneta caiu e ficou completamente emocionado e surpreso. Não sabia o que fazer. Estava cara a cara com Krishna. Só queria levantar-se e tocar os seus pés. Naquele momento, o menino simplesmente desapareceu, deixando a coberta preta para trás. Este incidente teve um grande impacto sobre as pessoas do próprio tribunal. O juiz renunciou a partir daquele dia e deixou o trabalho. Foi morar para Vrindavan. Tornou-se um ermita e ganhou o apelido de Juiz Baba. E o próprio professor naquele dia não voltou para casa. Também ele foi para Vrindavan. Viveu por apenas mais 3 anos e juntou-se para servir eternamente o Senhor em Vaikunta. E isto está no tribunal até hoje, sabem? E o papel do tribunal ainda está na porta de Vrindavan. A carta a convidar para ir testemunhar ainda está na porta do templo em Vrindavan. Percebem? Deus é aquele que constantemente ouve as vossas orações e Ele é a vossa testemunha. Ele está a ouvir-vos. Quando vocês recebem o seu darshan, não precisam dizer nada. Ele já conhece as vossas orações. Natya Bai estava apenas a contar a história do seu pai e no fim da sua vida estava feliz. As pessoas que estavam à sua volta quando ela morreu disseram que foi o próprio Krishna quem veio. Isto foi em 1992. Não é uma história de fantasia da Idade Média. É atual. Se tiverem fé, até nas coisas mais utópicas o Senhor fará com que seja possível. Se esta fé for com amor, e onde quer que haja amor, Ele está totalmente presente